Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, canal de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevistas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Spartaco Astolfi Filho. Vamos revisitar sua infância e juventude e os caminhos que o levaram a ser uma liderança na área da biotecnologia do Brasil. O nosso convidado é graduado em Ciências Biológicas e mestre e doutor em Biologia Molecular pela Universidade de Brasília. Tem pós-doutorado na University of Manchester, na Inglaterra. Foi professor da Universidade de Brasília, onde desenvolveu a tecnologia de produção de insulina por engenharia genética e fermentação bacteriana. Em 1995, passou a trabalhar na Universidade Federal do Amazonas, onde contribuiu para a implementação de um arrojado programa de formação de recursos humanos em biotecnologia e atuou na concepção e implantação do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Participou da idealização e implementação e coordenou o Programa Multi-Institucional de Pós-Graduação em Biotecnologia e a Rede Genômica da Amazônia Legal. Coordenou o Comitê Científico da Rede Bionorte e, em seguida, foi coordenador geral de seu programa de pós-graduação. Em colaboração com a Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Limitada, desenvolveu a tecnologia de produção de hormônio de crescimento humano e atualmente integra o Comitê de Inovação da referida empresa. Publicou 119 artigos em revistas científicas, 8 capítulos de livro e um livro. Orientou 77 teses de mestrado e 47 de doutorado. Recebeu vários prêmios e homenagens, dos quais destacam Medalha de Mérito Científico e Tecnológico do Governo do Estado de São Paulo, Prêmio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas de Ciência e Tecnologia e Medalha de Ouro como orientador da equipe que concorreu em Boston, Estados Unidos, no evento internacional Genetical Engineering Machine. E também foi homenageado com o título de professor emérito da Universidade Federal do Amazonas. Atualmente é pesquisador do CNPq. Muito obrigado, professor Spartaco Astolfi Filho, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser uma liderança na área de biotecnologia. É uma satisfação muito grande participar desse programa, dessa entrevista, e vai ser uma satisfação também muito grande rever alguns aspectos importantes de que, inclusive, o senhor fez parte, né, via o Departamento de Biologia Celular da UNB. Na minha infância, eu já desde o começo tinha uma tendência para a área biológica, né? Sabe, assim, eu fui criado numa cidade pequena do interior, chamada Oswaldo Cruz. Meu pai tinha atividades no campo, na fazenda. Então, eu já, desde criança, já colecionava bichinhos, insetos e observava a natureza, né? Tinha uma tendência natural para isso. E
uma das coisas muito importantes, eu acho, para minha carreira, foi o ensino básico, bem primário que eu tive, por exemplo, que naquela época as professoras eram normalistas, né, técnicas em educação. E naquele ambiente da cidade do interior, aquilo ali é o que nós tínhamos de melhor, né, no ensino público. Então, as moças, as senhoras, jovens senhoras normalistas que nos ensinavam, e era o que nós tínhamos de melhor, né? Então, eu acho que eu fui privilegiado com isso. Depois também, todo o meu ensino foi público e eu tive o prazer quer dizer, eu tive o privilégio, né, de estar num momento onde que o ensino público era sempre melhor, né? O próprio colégio que eu estudei, eu fiz o ginásio na época, né, que correspondia ao primeiro grau. Fiz o primeiro científico, mas lá na minha cidade mesmo. E lá eu tive, por exemplo, meu irmão, que era dentista na cidade, foi meu professor de genética. Então, foi por aí que começou a minha tendência, tá certo? Para biotecnologia. E depois eu fiz o meu colegial, digamos, correspondente ao científico na época, na escola preparatória de cadetes do Exército. Então, aí eu tive assim, uma instrução militar bem forte, mas a parte de ensino, a parte exata foi algo assim fantástico, professor. Só vim ver novidade quando eu estava fazendo cálculo 3 na UNB, né, que eu gostava de matemática, então fiz um pouco. Enquanto fazia biologia molecular, habilitação, eu fazia um pouco da parte exata, né? Então isso foi muito importante, assim, isso facilitou muito. Depois eu, como não tinha tendência para seguir a área militar, eu saí e fui para a UNB, mas eu estava influenciado um pouco por essa área exata, né? Tanto é que eu entrei na UNB na área de eletrônica primeiro. Aí, quando eu fui fazer a disciplina Bioquímica e Biofísica, conheci o departamento, né? Na realidade, não. Naquele sistema de monitoria, eu entrei em contato com aquela monitoria da biologia, né? Que tinha um livro chamado Baker e Allen, o senhor deve lembrar disso, onde a biologia ela trazida assim como toda ela em explicitação e teste de hipóteses, de uma maneira bem científica. Eu fiquei deslumbrado com aquilo. E mais ainda, quando eu fui fazer bioquímica e biofísica, né, aí eu já estava na medicina, eu mudei por causa desse dado biológico, não, eu quero fazer a área mais biológica, médica. Tive que refazer o vestibular para medicina. E aí fui fazer no segundo semestre, né, nem perdi tempo com nada, essa bioquímica e biofísica, e no final o professor Valdenor Barbosa da Cruz, né, que era um dos membros da biologia celular, um dos líderes, né, foi dar aula de regulação metabólica. Eu fiquei entusiasmadíssimo e ele disse que tinha possibilidade de estágio no final da aula. No outro dia de manhã, cedinho, eu estava lá na porta da bioquímica. Então, foi assim que eu fui entrando no departamento de biologia celular. E não me arrependo de nada, muito pelo contrário. Ali foi que eu tive ciência, que eu gostava dessa área científica. E uma coisa muito interessante, professor Isaac, é que o convívio nesse departamento, mesmo isso faz quanto? Foi 1972, 3, né? Eu fiz iniciação científica em 73, né? Era uma época onde que muitas universidades do Brasil achavam que fazer tecnologia ainda era se prostituir. E a postura da UNB, especialmente nosso departamento, né, de biologia celular, era absolutamente moderna, sem essas fronteiras, né? E nesse laboratório, eu vi, por exemplo, o projeto do professor Valdenor, que, por um lado, ele produzia hormônio de crescimento,
para fornecer para a central de medicamentos e, ao mesmo tempo, usava o hormônio de crescimento para fazer, e seria o lado tecnológico, né, para tratar o nanismo, e, ao mesmo tempo, ele fazia pesquisa assim científica, né, para descobrir receptores do hormônio de crescimento no cérebro, no fígado, em outros lugares. Então, foi muito importante, digamos, todas essas etapas para mim. E eu sou, até hoje, um grande admirador do nosso departamento. E o senhor lembra, né? O ambiente científico que era criado com os clubes e com os progress reports, essas coisas. Eu fui muito influenciado. E eu agradeço muito ter podido participar disso e ter sido ensinado por vocês. Então, esse departamento é uma equipe fantástica, sêniores de primeira qualidade, eles existiam, né? Hoje, alguns já estão se aposentando, outros faleceram, mas continua ainda um departamento muito bom, com nossos ex-estudantes, né? Mas é assim, esse começo para a biotech foi, digamos, na minha formação mesmo, eu atribuo a graduação a minha principal parte de ensino mesmo. Eu tive uma graduação muito boa. Então. Agora, a minha entrada na biotecnologia foi muito espontânea, né? Eu fui orientado na graduação pelo professor Morel e na pós-graduação e pelo Valdenor também, e depois pelo Eugen Gander, que era da área de biologia molecular, né? E foi assim, digamos, logo que eu entrei na UNB, foi que surgiu a engenharia genética, né? Demorou para chegar as informações mais sólidas, tal, né? Mas, assim, foi exatamente nessa etapa que eu me formei na graduação, foi que apareceu a tecnologia de DNA recombinante. Quando eu comecei meu mestrado nesse mesmo departamento, né? E eu era entusiasmadíssimo com essa área e comecei, assim, desde que eu entrei como auxiliar de ensino, implantar essas técnicas de engenharia genética no nosso departamento e depois difundir pelo Brasil, né? Então, é basicamente isso. Assim. Muito bom, Espartaco. Permita lhe chamar de Espartaco. Pois não, claro. Quero registrar, né, que acompanho o Espartaco desde seu desenvolvimento como estudante, né, e com também mestrando e doutorando do curso de Biologia Molecular, né? Fiquei contente com esse agradecimento ao nosso saudoso Valdenor Barbosa da Cruz e a equipe da Biologia Molecular, né? Professor Carlos Morel, Eugen Gander, nosso saudoso Lauro Muri e outros, né? E quero registrar que Espartaco foi um aluno brilhante e é um egresso brilhante, né? Foi, inclusive, homenageado quando o curso fez 40 anos de idade. Espartaco foi elogiado. Professor Espartaco Astolfo Filho, poderia destacar a sua atuação na Universidade de Brasília, onde desenvolveu tecnologia para a produção de insulina por engenharia genética? Sim. Então, professor, eu só vou voltar um pouquinho da insulina para entender a conexão. Quando começamos a implantar a tecnologia de engenharia genética, teve um aspecto muito importante, que aí eu lembro um dia onde o senhor, o Eugen Gander e o professor João Lúcio de Azevedo, que era da ISAL, que estava fazendo um período, né, sabático aí na UNB, vieram e falaram: você tem que ir para o exterior. A gente conseguiu uma bolsa. Foi o primeiro programa do CNPq, o ProBio, o Pronabio, um negócio assim, que tinha uma bolsa de 3 meses, né? Acho que tinha 3 bolsas e você falou: está na hora de você ir. Esse foi o final de 81, professor Isaac. Aí o Eugen Gander conseguiu de eu trabalhar no grupo do Uli Schible, um grupo excelente, né? Então eu fui. E quando eu estava lá, cheguei lá, eu até levei um triplo acritídeo, né?
tritidadinho, que só isolou. Falei, eu vou fazer a biblioteca de cDNA, que eu precisava, né, aprender, e não podia levar tripanosoma, que é patogênico. Mas eu cheguei lá, o Schiller falou, não, aqui o meu grupo é muito pequeno, você tem que trabalhar com amilase, né? Então, aqueles 3 meses foram muito interessantes, a gente clonou várias mensagens genéticas de amilase de pâncreas de camundongo, né? E quando eu voltei, o professor João Lúcio me convidou, foi a minha primeira apresentação num congresso da SBPC em Campinas. E eu apresentei esse trabalho. A gente tinha clonado, sequenciado. Foi importante para mim, isso me deu fôlego para uns 10 anos para continuar ensinando e pesquisando nessa área de engenharia genética, né? Então, eu apresentei e estava lá o professor Sérgio Olavo, né, da USP, que tinha no seu grupo a professora Ana Clara. E eles tinham um projeto de utilizar a amilase, né, para programar geneticamente a levedura de cerveja para ela poder hidrolisar amido e fermentar, né? Era um projeto chamado Mandiol. E ela falou, olha, nós temos esse projeto, mas nós não temos muitos genes de amilase à disposição. Que tal a gente fazer junto? Pegar essa amilase que você clonou na Suíça e a gente expressar na levedura de cerveja, né? Então, foi muito importante esse contato com a USP. O professor João Lúcio até levou os clones para lá, tinha uma coli que já expressava, uma Escherichia coli. Isso animou a gente e a gente se juntou, expressou na levedura, e a gente conseguiu publicar. Essa é uma primeira publicação que hoje na Biotechnology, que era a melhor revista do mundo da época, da área, né? E hoje é a Nature Biotechnology, né? Isso foi muito bom para nós, em termos de aprendizagem, de clonagem, essas coisas, incluindo o próprio estágio na Suíça, né? Bom, e com isso a gente ficou conhecido que sabia fazer engenharia genética. E a gente teve, então, o privilégio de um dia receber a visita do Dr. Marcos Marisguia, né? E nos convidar para desenvolver, junto com a Biobras, a tecnologia de produção de insulina humana de engenharia genética e fermentação. E aí tem uma coisa que eu gostaria de lembrar, que é um marco, eu acho. Eu acho que é muito importante. Naquela época, né, mais difícil, o pessoal da universidade não encarava muito bem, muitos, né, a biotecnologia, a gente acho que bateu um recorde em velocidade, professor, de assinar um convênio, porque é muito importante ter assinado o convênio com a Biobras. E eu lembro que entre o documento que o Marisguia encaminhou e a assinatura, não chegou a levar um mês, foi assim, uma velocidade fantástica para a época, até para hoje ainda é fantástico. E eu lembro bem que, graças ao senhor que estava como pró-reitor de pesquisa, né, e o professor Cristóvão, que era o reitor. Então, isso foi muito importante para nós. Em outros lugares demorava muito tempo, às vezes até as empresas desistiam de interagir com a universidade. E essa ação foi muito importante. E a gente fez o projeto, foi extremamente importante, talvez tenha sido o primeiro projeto de biologia sintética, né? Porque os genes foram feitos, o gene de insulina foi feito por síntese química, né? Clonado, expresso e chegou ao produto final. Então, é um marco, eu acho, que serve, inclusive, para entusiasmar muitas outras estudantes, até hoje, né? E foi a base também para depois a gente ter montado o setor de biotecnologia da Cristália em 2005. Eu recordo muito bem, Esparta, com essa reunião que tivemos no decanato de pesquisa e pós-graduação. E aí nós tínhamos uma dúvida de percentual de lucro para a universidade, etc., né? E foi muito amigável e convergente essa reunião com o saudoso professor Marcos Marisguia, excelente bioquímico, foi o presidente da Biobras, né?
E realmente fizemos em tempo recorde esse acordo que fez com que a Biobras pudesse produzir a insulina humana através das técnicas inventadas aí pelo nosso querido Espartaco Astolfo Filho. Espartaco, você foi e é ainda um pioneiro na área de biotecnologia da Amazônia. Poderia resumir as suas contribuições e enfatizar a preservação ambiental da Amazônia e os potenciais do bioma no bem-estar das populações locais e na economia do país? Bom, professor, o meu contato com a Amazônia começou principalmente quando eu fui convidado, né, pelo professor Isaías Hall, pelo Diógenes, eu lembro do saudoso Diógenes também, né, e o governo do estado do Amazonas, né, para ir como consultor, né, na ideia de se montar um centro de biotecnologia da Amazônia, né. E o espírito que eu recebi naquela época, né, ele se mantém até hoje, tá certo? É a nossa força, né, de trabalho, o nosso ideal, digamos, e a nossa força motrista nisso, que era exatamente o seguinte: utilizar as técnicas de biotecnologia, seja as clássicas, as modernas, correlatas, né, para desenvolver tecnologias amistosas ao meio ambiente, né, que ajudassem, inclusive, a conservar também o ecossistema, né, o bioma, né. E, ao mesmo tempo, né, para que isso pudesse acontecer, melhorar o nível de vida socioeconômico da população, dos ribeirinhos, dos indígenas. Então, esse ideal foi uma coisa que digamos, sempre nos incentivou, né, e guiou nossas ações. Eu diria o seguinte, que a gente desenhou o Centro de Biotecnologia naquela época com o governo do estado. Depois nós tivemos outro projeto, não deu certo porque mudou de governo. Depois aí eu fui para o FAM, fui da UNB para o FAM, primeiro como professor visitante, depois eu fiz o concurso para titular lá, e na área de engenharia genética, e também fizemos uma proposta que o centro era para ser na UFAM. O projeto foi aprovado naquele programa Norte de pesquisa e pós-graduação, assim, considerado um dos melhores projetos. O CNPq chegou da Bolsa, dinheiro, a CAPES também, mas a FINEP não tinha dinheiro para bancar a construção e os equipamentos. Foi quando a gente procurou, então, o Ministério do Meio Ambiente e lá a gente conseguiu recurso para montar o CBA tal como ele está. Né? Para contar essa história aí, eu vou escrever no livro a hora que eu realmente aposentar. Né? Mas não dá para entrar em detalhes aqui. Mas foi também dentro desse ideal. A gente construiu. Depois teve uns certos desvios, assim, e o CBA, na realidade, nunca conseguiu funcionar direitinho, né? Mas a gente sonha até hoje, ele fez contribuições, sem dúvida nenhuma, mas a gente sonha até hoje que ele venha funcionar do jeito que nós idealizamos, né? Alguma coisa como o Cold Spring Harbor, coisa que nunca fecha, e com aquele clima que, inclusive, nós tínhamos no nosso departamento. Era isso que eu queria. Infelizmente, até hoje, a gente não conseguiu imprimir isso, mas eu sonho que vai. E, paralelamente a isso, foi em torno de 2000 para cá, assim, que o CBA ficou pronto, eu me afastei um pouco dessa ideia de CBA, ficou junto com a Suframa, e vim para a universidade, a convite da UFAM, né? Fiz o titular, e lá, professor, a gente criou todo tipo de curso, desde a atualização em biotech, levamos o curso de fundamentos de biotech, que foi importantíssimo, que foi criado na UNB, lembra, né? Lá o senhor participou, o João Lúcio, o Rui Caldas, né? Todo o departamento.
ele foi um curso itinerante muito importante para o país, tipo uma caravana Rally Day, né? Vai onde era preciso. Né? E era preciso lá, eu trouxe. Foi a primeira coisa dada. Depois a gente deu curso de atualização, criou especialização. Esse curso ele foi como especialização de fundamentos. Depois nós criamos graduação tecnológica, criamos o curso de doutorado, uma rede local, e esse já tem 20 anos, tá certo? Junto com isso, a gente também coordenou a rede genômica regional, como teve também a rede Centro-Oeste. Aqui a gente sequenciou as mensagens genéticas que se expressam no fruto do Guaraná, mas foi uma grande arma para levar em todos os estados da Amazônia, né, o ensino de biologia molecular, de bioquímica, levar as técnicas de sequenciamento e criar pelo menos uma infraestrutura mínima em cada lugar de biologia molecular. Foi mais importante isso do que sequenciar o Guaraná, na minha opinião, e criou opções para cada um depois seguir, né? E mais recentemente, a pedido do MCT, e especialmente ali com a ação do Luiz Antônio Barreto de Castro, que o senhor conhece, né? A gente criou a rede Bionorte, né? Que é uma rede que hoje é um curso de doutorado, que passou para o nível 5 agora, né? Que envolve 30 instituições de toda a Amazônia, né? Se somar os pós-graduandos da Bionorte, já formou mais de 500 doutores, né? E com os outros cursos de biotech que nós montamos na UFAM, que a UEA montou, que o Pará montou, já passaram bem mais de 1.000 pós-graduandos. Quer dizer, então a situação é diferente. Hoje já temos um pessoal que nós não tínhamos quando nós chegamos lá. Né? E o nosso sonho, e todos esses cursos, todas essas coisas, sempre a gente tem a linha de pesquisa voltada mais para a tecnologia, mas sempre junto com a biodiversidade, o uso sustentável da biodiversidade, nunca deixamos isso de lado. Tanto é que o programa de pós-graduação da Rede Bionorte, ele se chama Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte, né? Então, muitas dessas teses são voltadas para a sustentabilidade, que é algo, sem dúvida, extremamente importante para o país e para o mundo, né? Belo trabalho realizado, Espartaco. Você foi um pioneiro que a Amazônia importou, né? Existe outra figura que eu gostaria de mencionar, o professor Enio Candotti, né? Que é o diretor do Museu da Amazônia, em Manaus, e essa formação de recursos humanos, né? Com esse número fantástico de egressos em pouco tempo, né? É fundamental, porque é importante que as pessoas da região, que já estão na região, já estão acostumados aos costumes e à cultura da região, sejam formados. E eu gostei muito de um termo que você usou, né? De fazer uma biotecnologia amigável com a natureza, né? Isso é extremamente importante e eu queria lhe felicitar por essa obra gigantesca que você fez e tem muito a fazer. Estamos chegando, Espartaco, no final do programa e eu pediria que enviasse uma mensagem aos jovens que nos assistem. Bom, professor, eu queria aproveitar e dizer o seguinte: nós temos um povo muito criativo, certo? E se a gente observar em todas as áreas onde o financiamento foi constante, o Brasil chegou no topo, né? Vide, por exemplo, a Embraer, né? O ITA, né? O CTA, a Embraer, a nossa querida Embrapa, né? Ali foi um investimento forte, constante. Então, hoje nós estamos no topo, né, dessa área. Então,
o próprio Proálcool. O Proálcool foi uma ação mais privada, assim, mas com suporte do governo. Infelizmente, o Proálcool não teve essa constância, mas pelo apelo, digamos, econômico, o Proálcool também se desenvolveu. Antes da engenharia, dos primeiros produtos da engenharia genética, o Proálcool era o programa mais importante de biotech do mundo, né? O nosso Proálcool. Não tem a menor dúvida disso, né? Depois, obviamente, chegaram outras tecnologias, as tecnologias modernas, tal. Mas então, olha só, é um povo criativo. Se a gente investir, e é muito importante, eu gostaria de dizer, o investimento tem que começar lá na criancinha, com o ensino. Aí sim, se a gente quiser ser justo com a população, a gente tem que dar um bom ensino para todas as crianças, aquelas que moram na favela, que moram, e até o filho dos senadores nossos, mas todos excelente, alimentação excelente, nós temos muito alimento, a questão de organizar isso. E dar o melhor ensino possível. Isso vai ser a base, né, para a gente se despontar no mundo entre os primeiros, né, na minha opinião, né. Então, eu espero que a gente volte a ter um bom financiamento de ciência, tecnologia, inovação, e que a gente possa realmente atuar muito no ensino básico, né, para, inclusive, ajudar a dar, digamos, essas diferenças da ordem econômica sociais que existem no nosso país, né? Tem pessoas com muita pobreza e pessoas que ganham talvez mais do que deviam, tal. Mas, de qualquer forma, eu estou muito otimista, assim, eu sempre fui, né, o senhor sabe, e eu continuo assim acreditando no país, né? Nós somos, por exemplo, um país dessas dimensões, com esse povo híbrido, né? Certamente tem um vigor híbrido aí, né? Falando geneticamente, né? E com o investimento na área, a gente vai poder ser um grande país, importante para nós brasileiros, mas importante para os outros povos também, né? E lutar para a gente acabar com essa polaridade, nós somos todos brasileiros, tá certo? E ser justos, né? Então, eu estou muito animado, né? Quando a gente criou o grupo que ia para a competição do IDIN, né? Com o professor Gustavo, que é um ex-aluno meu também daqui, a gente viu assim, o poder dessa garotada nova, né? E nós mantivemos esse grupo de biologia sintética com jovens que vêm do colégio, que vêm de outras universidades, da UFAM. Precisa ver cada pesquisador maravilhoso, professor, que estão sendo formados, né? Então, nós temos a base de genética, nós temos esse país maravilhoso, e eu acredito muito no futuro, professor. E eu sou muito agradecido por vocês do Departamento de Biologia Celular, muito mesmo. Viu? E nós estamos muito orgulhosos de você, Esparta. Você tem absoluta razão. Se a gente tiver um ensino básico de qualidade para todos e todas as brasileiras, a gente vai produzir centenas de Espartacos e espalhá-los aí para fazer uma epidemia espartiana e espalhar aí pelo Brasil. Muito obrigado, professor Espartaco, ao seu filho, um belo exemplo de uma bela carreira, com trabalhos fundamentais nessa área tão importante que é a biotecnologia e conservando, sendo amigo da natureza. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado também. Esse e outros programas do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, podem ser acessados no canal YouTube, no canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a todas e a todos que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!